Hoje, dia 1º de junho, vamos começar mais uma semana com a graça de Deus. Nós vamos falar hoje da apostila que vai ser entregue hoje, tá? Para os responsáveis, né, de vocês, vão na escola buscar a apostila, então eu estarei explicando aqui. Hoje vamos falar em língua portuguesa de artigos definidos e indefinidos. O que são artigos definidos? É o que determina o substantivo de um modo particular e preciso. Quais são eles? O, a, os e as. Então, como é de um modo particular, eu vou falar o menino, a menina. Eu sei de quem eu tô falando. Agora, o artigo indefinido é o que determina o substantivo de modo vago, impreciso. São eles: uma, uns e umas. Então, como esse fica de um modo vago, se eu disser uma menina, um menino, eu não sei de quem eu tô falando. Uma coisa meio vaga. Os artigos, eles indicam ao mesmo tempo gênero e número do substantivo. O que é gênero? Masculino e feminino. Então, se eu disser a menina, ou melhor, se eu disser menina, eu vou falar a menina. Se eu disser menino, eu vou falar o menino. E isso se eu usar o artigo definido. Se eu for usar o artigo indefinido, no caso de menina, que é feminino, eu vou usar uma ou umas, né? Se for no plural. Então, por isso que ele determina o gênero e o número. E o número? Se tiver no singular ou no plural, né? Meninos ou meninas. Se for artigo definido, eu vou usar o, né? No caso do singular. Se for artigo definido no plural, eu vou usar os meninos. Agora, se eu quiser o artigo indefinido no singular, um menino. Artigo indefinido no plural, uns meninos. Então, por isso que o artigo, ele indica ao mesmo tempo o gênero e o número do substantivo, ou seja, se é masculino ou feminino, ele tem que concordar com esses dois, e se for singular ou plural, tá? Então, aqui na apostila tem alguns exemplos de artigos definidos na frase. O menino gosta de pipa, eu estou me referindo àquele menino. A menina gosta de laço rosa, eu estou me referindo a determinada menina. Os meninos jogam bola, eu sei de quem eu estou falando. Aqueles meninos, os meninos. As meninas brincam de roda, eu também sei de quem eu estou falando. Agora, eu vou dar alguns exemplos da apostila aqui de artigos indefinidos na frase. Um menino vai pegar a bola. Se eu tô falando um menino vai pegar a bola, pode ser qualquer menino. Eu não tô falando o menino, tô falando um menino. Então, por isso que é um artigo indefinido. Outro exemplo. Uma menina será escolhida para o festival. Também não sei qual menina. Uma menina será escolhida. Então, tá usando aí artigo aqui, indefinido. Outro exemplo de artigo indefinido. Agora eu vou usar no plural. Precisamos ser amigos uns dos outros. Uns dos outros. Então, uns é o artigo indefinido no plural. Outro exemplo aqui de artigo indefinido no plural. Umas meninas ficaram conversando o tempo todo na aula. Também não sei que meninas. Umas meninas. Então, fica um pouco vago. Então, tudo que fica um pouco vago, eu não sei quem é, uma, uns e umas, é artigo indefinido. E quando eu sei um modo particular e preciso, eu vou usar o artigo definido, o, a, os e as, né? Eu vou concordar aí com gênero e com número, ou seja, com masculino e feminino, singular e plural, tá? Vamos virar a página aqui da apostila. Aí, ó, na segunda parte, vai ter uma cantiga aí, uma cantiga muito conhecida. Muito antiga e muito conhecida. É assim, ó. Brincadeira de roda.
Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, senhor arteiro, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Então, aí tá assim, leia as frases, circule os artigos e classifique-os. Letra A. A prima de Renata falou que ia à casa de uma amiga. Vocês vão achar os artigos aí e vai classificar, se é definido ou indefinido. Esse aqui eu já vou dar a resposta, para vocês já saberem como é que faz com os outros, ó. A prima de Renata. A é o quê? Artigo definido. Aí vocês vão circular o A e vou escrever lá embaixo. A, artigo definido. Lá no final da frase, a casa de uma amiga. Uma, vocês vão circular. Uma é o quê? Artigo indefinido, tá? Então, esse aqui eu já respondi. A letra B e letra C, vocês vão fazer sozinhos, tá? Ó, letra B. Ivo ganhou umas figurinhas e as irmãs adesivos de bailarinas. Tem 2 artigos também aí, vocês vão circular e vão classificar na linha embaixo. Letra C. Rebeca comprou uma caneta e um caderno. Também tem 2 artigos aí. Vocês vão circular e vão classificar. Virando a página. Preenche o quadro com o que falta. Na primeira coluna tá artigos, na segunda tá substantivos. Na primeira linha aí tá palhaços. Então, qual artigo que combina, que dá para colocar aí para preencher esse espaço aí com palhaços? É o artigo os. Porque palhaços tá no plural. Então, a única coisa que encaixa aí de artigo, eu posso colocar os ou uns. Tanto faz, tá? Porque aqui eu não tô pedindo artigo definido ou indefinido, tô colocando só artigos. Então, eu posso usar o os ou uns. Embaixo, eu tenho o artigo, mas tá faltando o substantivo. Como o artigo é o, então eu tenho que usar um substantivo também no masculino e no singular, tá? Então, vocês vão escolher aí. O de baixo, umas, eu vou ter que usar um substantivo no feminino, né? Porque umas e no plural. Vou dar um exemplo aqui. Umas canetas, tá? O de baixo, só tá o substantivo, que é caneta. Qual artigo que vai combinar aí? Pode ser o definido ou indefinido, tá? Pode ser a caneta ou pode ser uma caneta, tá bom? E o último aí, na última linha, você vai preencher os 2, tanto o artigo quanto o substantivo. Pode colocar o carro, pode colocar um laço, tá? Vocês vão escolher aí um artigo e um substantivo, combinando, tá? Se for substantivo no plural, o artigo também terá que ser no plural. Se o substantivo for no feminino, o artigo no feminino. Quais são os artigos no feminino? A e uma, tá? Se for no plural, tem que colocar o S, né? As ou umas. O outro, 4. Vamos colocar antes dos substantivos os artigos. Nesse caso aqui, eu estou querendo, ó, na letra A, artigos definidos e na letra B, os indefinidos, tá bom? Então, ó, tá um tracinho e tá borboleta. Se eu quero o artigo definido, qual que vai encaixar aí com borboleta? Né? A borboleta. Se eu quero definido, borboleta tá no feminino, então é a borboleta. O outro, as, ó, já falei a resposta. Tá um tracinho e tá cobras. Se eu quero artigo definido, o único que vai encaixar aí vai ser o quê? As cobras. Não vou falar o outro agora, hein? Tá um tracinho e avião. Qual o artigo que vai encaixar aí? Artigo definido, tá? Ao lado, tá um tracinho, cadernos. Qual o artigo que vai encaixar aí com caderno, sendo artigo definido? O outro, tambores, mesma coisa. E o outro, vestido. Ó, vestido tá no singular. Então, vamos ver qual artigo definido que vai encaixar. Na letra B, eu vou querer que coloque só os indefinidos, hein?
Quais são os indefinidos? Um, uma, uns e umas. Então, vamos lá. Tá um tracinho para você colocar o artigo e tá patins. Vou dar a resposta desse, hein? Uns patins. Tá ok? O outro, maçãs. Qual artigo indefinido aí que vai encaixar no maçãs? Ó, presta atenção, maçãs tá no plural e é um substantivo feminino. Então, vai ver qual artigo que vai encaixar. O outro, pontinho, pontinho, né? Que você vai colocar a resposta. Bombons. Qual artigo indefinido que encaixa aí? Ao lado, o espaço para a resposta, tartarugas. Qual que vai encaixar? O outro, flor, e o outro, tênis. Tá? No caso do tênis, pode ser um ou uns. Porque tênis, tanto no singular quanto no plural, ele não muda, vai ser tênis. Então, pode colocar um ou uns, tá bom? 5. Forme frases usando os artigos definidos e indefinidos. Aí eu não vou falar, vocês é que vão usar a criatividade, tá? Vocês vão usar os definidos e os indefinidos. Virando a página. Complete o quadro com substantivo próprio e comum. Aí também vai ter um quadrinho aí, uma coluninha. Aí tá assim, fruto do limoeiro. Qual que é o fruto do limoeiro, gente? Vou escrever embaixo. Aí, embaixo, nome de seu país. Brasil, né, gente? E Brasil é nome o quê? Próprio. E nome próprio começa com a inicial maiúscula. Embaixo, animal que foge do gato. Qual que é o animalzinho que foge do gato? É o rato. E eu vou escrever ele com letrinha minúscula, porque é nome comum, substantivo comum. Nome da cidade onde mora. Quem mora aqui, né? Vai colocar Bom Jesus do Norte. Quem mora do lado de lá vai colocar Bom Jesus do Itabapoana. Lembrando que nome de cidade é substantivo próprio. Então, começa com a letrinha maiúscula. Fruta que você mais gosta. Vocês vão colocar aí, letrinha minúscula, tá? No início. Nome da sua mãe. A gente sabe que nome de pessoa é substantivo próprio. Então, escreve com a inicial maiúscula. Número 7. Um amigo seu vai comemorar aniversário com uma festa no salão do prédio dele. Ajude-o a fazer a lista de convidados e também o nome dos presentes que gostaria de ganhar. Aí tem uma tabelinha. Convidados e presentes. Vocês vão colocar o nome dos convidados e vão colocar na frente o que cada convidado vai levar de presente. Então, a gente sabe que convidados é nome de pessoa, e nome de pessoa é substantivo próprio. Portanto, deve ser escrito com a inicial maiúscula. Já os presentes, vocês podem colocar com a inicial o quê? Minúscula. Por quê? Substantivo comum. Aí tá assim embaixo. Qual a lista em que você escreveu o substantivo comum? A de presente ou a de convidado? A de presente. Qual a lista que você escreveu o substantivo próprio? A de convidado. Virando a página. Agora vamos para matemática. Vamos começar hoje com a multiplicação por 2, tá? Vocês vão ter que aprender, né? Saber que é tabuada de 2. Começa aqui com a tabuada de 2, depois vem para as continhas, vocês vão armar a continha e vão resolver, tá? Isso aqui também eu vou deixar para vocês fazerem. Virando a página. Continuo com as continhas de multiplicação por 2, né? Aí, aqui no 3, transforme as multiplicações em adição. Aí tem um exemplo aqui. 2 vezes 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Aí embaixo, 2 vezes 3 é igual ao quê? 3 mais 3, que é igual a 6. 2 vezes 6 é o quê? É o 6 mais o 6, que é igual a 12. 2 vezes 9 é o 9 mais o 9, que é igual a 18. 2 vezes 4 é o 4 mais o 4, que é igual a 8. 2 vezes 2 é o 2 mais 2, que é igual a 4. 2 vezes 5 é o 5 mais o 5, que é igual a 10. 2 vezes 8
é o 8 mais o 8, que é igual a 16. 2 vezes 7 é o 7 mais o 7, que é igual a 14, tá? Virando a página. No 4, vocês vão resolver as operações que estão dentro de uns bules. Uma gracinha os bules. Só que depois que vocês responderem, as respostas vão formar uma frase lá embaixo, tá? A frase, ela vai ficar assim, ó. Devemos ajudar a cuidar das plantas. Elas nos fornecem alimento e oxigênio sempre. Só que na hora que vocês forem montar, vai ficar um pouquinho diferente. Vai ficar assim, ó. Devemos ajudar a cuidar plantas. Elas nos fornecem alimento e oxigênio sempre a. Então, vocês vão ter que dar uma arrumada na frase. Tá vendo que o a ficou lá no final? Então, vocês vão só ajeitar. Devemos ajudar a cuidar das plantas. Elas nos fornecem alimento e oxigênio. É assim que vai ficar no final, tá? Vocês vão fazer as continhas que estão dentro dos bules. Depois montar essa frase, tá bom? Essa frase, de acordo com as respostas das continhas, vai estar as palavrinhas embaixo. É só juntar, que vai formar essa frase no final. Devemos ajudar a cuidar das plantas. Elas, ponto, né? Elas nos fornecem alimento e oxigênio sempre. Virando a página. Continuando com a multiplicação, tá? De 2. Muito fácil também essa parte aqui. Virando a página, vamos para a história. Primeira capital do Brasil. Vamos lá. Foi Salvador. Foi 1549. A mudança da capital para o Rio de Janeiro. Há cerca de 325 anos, descobriu-se ouro, onde hoje é Minas Gerais. E como o Rio de Janeiro ficava mais próximo da região do ouro, o rei de Portugal decidiu mudar a capital. Em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira capital foi Salvador, 1549. Depois de um tempo, né, Minas Gerais que tinha ouro, ficava mais perto do Rio de Janeiro. Eles resolveram mudar a capital do Brasil, né, que era Salvador, passando a ser Rio de Janeiro, que ficava mais perto de Minas Gerais, onde tinha ouro. Depois de um tempo, eles viram que seria melhor transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília, que é a atual capital. Porque ficava mais no meio. Se você olhar o mapa do Brasil, Brasília fica mais ou menos no meio. Então, eles acharam melhor ali. Então, ó, Brasília, a capital do Brasil atual. Foi quando? Foi em 1960. Durante seu governo, o presidente Juscelino Kubitschek decidiu mudar a capital para o interior do Brasil, né, no meio lá do mapa do Brasil. O objetivo da mudança era integrar as várias partes do país. A ideia não era nova, mas foi o governo de Juscelino que liderou a construção de Brasília. A cidade foi planejada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Aí embaixo vai estar uma atividade, né, com as fotos. A primeira aí é de Salvador, a segunda do Rio de Janeiro, a terceira de Brasília. Aí tá perguntando a data, né, que foi a primeira capital e qual lugar que é, né, Salvador. A segunda tá perguntando a data e qual capital, né, Rio de Janeiro. E a terceira tá perguntando a data e qual a capital, que é a nossa capital atual, que é Brasília, tá bom? Virando a página. A história e o tempo. O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas em minutos, os minutos em segundos. O relógio ele serve para marcar as medidas. O relógio é utilizado como medidor de tempo desde a antiguidade, em variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. Podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas, usamos o calendário. Também temos a clepsidra, que é o relógio d'água, a ampulheta, que é também conhecido como relógio de areia,
E também temos o relógio de sol, né, que mede a passagem do tempo pela observação da posição do sol. Agora vamos responder. Número 1. É possível medir o tempo? Sim ou não? Sim. Como? A gente pode medir em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. 2. É possível medir o tempo sem usar o relógio? Sim. Através da ampulheta, né? Da clepsydra, do relógio de sol. 3. Cite 2 instrumentos utilizados para medir o tempo. Lá no texto está falando relógio, calendário. 4. Explique o funcionamento de um deles. Vocês vão escolher um e vão explicar. 5. Por que medir o tempo é tão importante? Por que vocês acham que é tão importante medir o tempo? Para a gente saber das nossas rotinas diárias, né? Para a gente marcar os acontecimentos, muitas outras coisas. Em sua casa, existe algum instrumento que mede o tempo? Com certeza na sua casa tem, ó. Vou mostrar um aqui, ó, que eu tenho. Ó, esse aqui é o meu. Hoje é dia 1º de junho. Aqui o meu, ó. Tem um calendário. Eu também tenho relógio, tá? Na casa de vocês também, com certeza vai ter. Mas vocês vão dizer quais, tá? Virando a página. Agora vamos para a geografia. A natureza e as paisagens. Nós falamos tanto de paisagem na aula, lembra? Né? Os elementos da natureza também alteram as paisagens. Os ventos, os vulcões, as águas, as chuvas, dos rios, dos mares, provocam mudanças nas paisagens e organização da vida humana. As águas e as paisagens. As chuvas, os rios, os oceanos e os mares são alguns exemplos de águas do nosso planeta, que podem causar transformações nas paisagens. Essas mudanças às vezes são pequenas e rápidas, outras às vezes podem ser grandes e durar muito tempo. No caso assim de enchente, né, uma coisa que pode durar muito tempo. Agora quando é só uma chuva, dá aquela alteração momentânea, depois passa. Há chuvas que causam grandes alterações nas paisagens. Veja um exemplo. Aí vai ter 2 fotos, né? Essas fotos aqui é da cidade de Belo Horizonte. Uma avenida lá, muito famosa. Numa foto, tá com um dia nublado, normal. Na outra, tá com um dia chuvoso. A mesma imagem, só que uma tá com um tempo nublado e a outra tá com chuva. Número 1. De acordo com as imagens acima, marque um X na opção correta. Letra A. Comparando as 2 imagens, elas são naturais ou humanizadas? Vão marcar aí. Lembra o que são paisagens naturais? Tem só elementos como árvores, montanhas, rio, lembra? Só coisas naturais. E as humanizadas são aquelas que foram feitas pela ação do homem. São casas, né? Construções, pontes, tudo que foi feito pelo homem é humanizado. Então, nessa imagem acima aí, vocês vão marcar se isso aqui é natural ou se é humanizado. Tá muito fácil, tá? Letra B. Quais elementos aparecem nas 2 paisagens? Aparece rio? Tem algum rio aí? Não. Vocês vão marcar só o que tá aparecendo. Tem carros? Tem vários carros. Tem pessoas? Bastante pessoas. Prédios? Muitos prédios. Tá aparecendo algum avião aí? Não, tô vendo não. Letra C. Quais elementos mudaram nas 2 paisagens? Ó, uma tá o tempo nublado e a outra tá o tempo chuvoso, tá com chuva. Então, o que tá diferente aí? Vocês vão marcar pessoas e carros? Ou chuva e guarda-chuvas? Ou prédios e casas? O que tá diferente? Ó, nas 2 imagens tem pessoas e carros, nas 2 imagens tem prédios e casas. Agora, o que mudou nas 2 imagens? Vocês vão marcar aí, tá? Virando a página. A luz solar e as paisagens. Outra mudança provocada, né, na paisagem, que as paisagens provocam, na verdade, pela ação dos elementos da natureza, e que tem relação com a vida de todos os seres humanos. É o ciclo do dia e da noite. Então, uma paisagem, ela muda, né? Durante o dia, ela fica de uma tonalidade, né?
Você vê algumas coisas diferentes e à noite você vê diferente, porque vai estar escuro. Vai ter a luz, não luz solar, vai ter a luz artificial, né? Então, vai ter duas imagens aí, ó. Veja as fotos de um mesmo local em diferentes períodos do dia. Um tá à noite e um tá de dia. Vocês vão citar duas diferenças que você observa nas imagens retratadas, né? Vocês vão ver a diferença aí. O que que tem numa imagem, o que que tem na outra. 3. Compare as paisagens retratadas nas fotos. Depois faça as atividades. Isso aqui, gente, é uma igreja de Santa Rita, no centro histórico, ao anoitecer e durante o dia, lá em Paraty, Rio de Janeiro. Então, a letra A, vocês vão citar dois elementos que permaneceram na paisagem do centro histórico de Paraty durante o dia e também durante a noite. O que continua a mesma coisa durante o dia e durante a noite? Quer dizer, tanto de dia quanto à noite, nós estamos vendo a igreja, nós estamos vendo casas, né? Agora, a letra B. Cite dois elementos da paisagem de Paraty que mudaram de acordo com o horário. À noite, nós vamos ver o quê? As luzes acesas, né? A cor do céu também ficou mais escuro, né? Durante o dia, não. Durante o dia, a gente não vê nenhuma luz acesa, porque tem a luz solar clareando, né? O céu tá clarinho, então a diferença tá aí, tá bom? Virando a página. Ciências. A Terra e seus recursos. A forma da Terra. Bom, se a gente for lançado no foguete e olhar a Terra lá de cima, nós vamos ver a Terra como o quê? Como uma esfera, não é isso? Então, ó, número 1, pinte o lugar onde vivemos. Vocês vão ver aqui qual que representa o planeta Terra e vão pintar. De que é feito o planeta Terra? A Terra é envolta por uma camada conhecida como atmosfera. Essa camada ela é formada por gases, como o gás oxigênio e o gás carbônico. E vocês sabiam que é essa camada que não deixa a Terra ficar muito quente durante o dia e nem muito gelado durante a noite? Tá? Essa camada é a atmosfera. Tá? Ela faz esse efeito na Terra. Não deixa ficar nem tão calor de dia e nem muito frio de noite. Ela faz esse equilíbrio, tá? A água, o ciclo da água. Na natureza, a água pode ser encontrada em diferentes lugares, sob diferentes formas. As três formas que a água pode ser encontrada são líquida, sólida e gasosa. A líquida é encontrada nos oceanos, rios, lagos, durante a chuva, por exemplo. A sólida, nas geleiras ou em picos de montanhas com neve. A água sólida é o gelo, que se forma onde a temperatura é muito baixa. A gasosa, na atmosfera, sob forma de vapor de água. Então, gente, vai ter aí, ó, número 1, marque com X as respostas corretas. A neve é a água no estado sólido, líquido ou gasoso? A água no estado líquido é encontrada onde? Nas geleiras, nas cachoeiras ou no ar? Letra C. A água dos rios está no estado sólido, líquido ou gasoso? Letra D. O vapor da água. O vapor é a água no estado sólido, líquido ou gasoso? A água que sai da torneira está no estado sólido, líquido ou gasoso? Não vou falar as respostas aqui, que isso aqui tá muito fácil, tá? 2. Marque um X nas afirmativas corretas. Nós encontramos água no estado sólido em todos os mares? A gente encontra água no estado sólido nos mares, gente? Não, nos mares nós encontramos a água no estado líquido. A maior parte da água da Terra é líquida? Sim. A outra, a água em estado gasoso está nos rios e lagos? Não. A nuvem é a água no estado gasoso? Sim. Virando a página. As formas como a água é encontrada na natureza são chamadas de estado físico da água. A água pode passar de um estado físico a outro
de um lugar a outro, no chamado ciclo da água. Aí vai ter uma foto aí mostrando o ciclo da água. O que é o ciclo da água, gente? Eu vou resumir para vocês aqui. A água dos oceanos, dos rios, dos lagos, até da roupa do varal. Essas águas, elas vão evaporando, né? Lógico que do rio e mar e lago não vai evaporar toda, vai evaporar uma quantidade pequena. Então, vai evaporando, né? Vai subindo vapor de água. E lá em cima, na atmosfera, né, elas vão se formando, vão formando as nuvens. E essas nuvens, quando estão bem cheias, elas caem na forma líquida, forma de chuva, que vai molhar a terra, né, vai lá para o subsolo, vai para os rios, para os lagos, para tudo. E aí vai acontecer tudo novamente, né? Esse que é o ciclo da água. Então, tá aqui, número 4. Complete as frases com as palavras do quadro. Tá, natureza, evapora, água, nuvens, vapor de água e condensa. Então, letra A. O ciclo da água na natureza começa quando a água evapora, transformando-se em vapor de água. B. O vapor de água se condensa, transformando-se em gotinhas que se unem umas às outras, formando as nuvens. Então, eu já dei a resposta todinha desse, tá? Agora aqui, coloque V ou F. A primeira aqui, o calor do sol não faz a água evaporar? É verdadeiro isso, gente? É verdade que o calor do sol não faz a água evaporar? É falso, né? Porque o calor do sol faz a água evaporar. O outro, a água que cai das nuvens evapora e torna a formar as nuvens? Sim, é o que eu falei antes, é o ciclo da água. Evapora, forma nuvem, cai em forma de chuva. Penetra na terra, né? Na parte subterrânea, depois de novo, evapora, tudo de novo. Então, há mais evaporação das águas dos rios no calor? Sim. Né? Quanto mais alta a temperatura, mais vai evaporar. A outra, o vapor de água se acumula na água. O vapor da água se acumula na água. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. O vapor de água se acumula na água. Tá errado, né, gente? O vapor de água se acumula na nuvem. Para poder, né? Eles vão enchendo para poder formar, vai ficar bem grande a nuvem. Depois cai a chuva. 6. Numere corretamente como acontece o ciclo da água. Aí vai estar as imagens aí, ó. A primeira imagem é quando começa a subir um vaporzinho de água. Tem só uma nuvenzinha lá no canto. Aí o 2 já começa a formar outra nuvem, né? Já tem duas nuvens. A 3 é quando fica uma nuvem bem grandona, já pronta já para chover. E 4 é quando tá caindo a chuva, tá? Vocês vão numerar aí, virando a página. Agora, gente, é de ensino religioso, tá? Essa é sua árvore. Ela precisa ser regada de bons sentimentos, valores e atitudes, para que você seja capaz de praticar a empatia. Vamos lá, o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender os sentimentos do outro. Então, como você tem cuidado de sua árvore? Que valores tem cultivado? Escreva nos corações. Aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 coraçõezinhos aí, vocês vão escrever, tá? Eu vou dar exemplo aqui de valores. Humildade, tolerância, respeito, solidariedade, amizade, tá? Vocês vão vendo aí, vão colocando na árvore de vocês. Virando. Arte. Vocês vão ter aí uma obra de Tarsila do Amaral chamada A Família. Vocês vão pintar. E abaixo vocês vão desenhar a família de vocês. Bem bonito e vai pintar, tá bom? Bom, e a última aqui é Educação Física. Então, é isso, gente, ó. Faça um dever com capricho. Se precisar
de perguntar alguma coisa, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? No nosso grupo lá do 3º ano. E fiquem com Deus, tá? Beijo.